muito calor, os ventiladores precisam funcionar bem. Sejam bem-vindos à Casa do Caminho Santana. Todo mundo aqui tão conhecido, né? Mas a gente tem os recadinhos de sempre para reforçar. Atendimento antes das palestras, porque palestras e passes a gente tem todos os dias, até de sábado, de domingo. De domingo, quem tem filhos ou queira trazer alguma criança, tem evangelização infantil também, domingo de manhã, das 10 às 11, tá? Os trabalhos e os horários a gente tem fixado no quadro, tem na internet também, quem precisar também nos procure. Quem precisar de orientação, só chegar 30 minutos antes, então a gente inicia 8h15, chega às 7h30, 20 para as 8, dá tempo de bater um papinho aí com quem tiver no dia. E os trabalhos sociais que a gente faz, que são as entregas das cestas básicas, são 72 famílias cadastradas, segundo sábado de cada mês é feita a entrega aqui. Eles participam de palestra, é um dia bem legal. E entrega de lanches. Todos os sábados, a gente sai daqui umas 6 horas, se reúne a partir das 3, 4 horas, faz os lanches aqui, e daqui a gente parte para bem pertinho, aqui perto do metrô, aqui, e é bem gostoso também. É livre para quem quiser vir, conhecer e participar, é bem legal. Gente, a gente sempre precisa de alimento não perecível, presente assim quando a gente recebe. Esse mês a gente precisa de leite em pó, arroz, óleo, macarrão, sal e farinha, tá? Aí pode ser fubá, farinha de trigo, mas são da família aí. É isso. De sexta-feira é importante lembrar que a gente tem um trabalho específico para dependentes químicos. Então, se não vier o próprio jovem ou a pessoa, pode ser um familiar, um amigo. Não é um trabalho espiritual, é um trabalho de apoio, de acolhimento, de escutar, de dar um aconselhamento. Tá? É um trabalho bem, bem importante. Quem conhecer alguém que passa por esse momento aí difícil, todas as sextas-feiras a partir das 7. Vou fazer a nossa prece de início, para a gente iniciar a palestra. Pode deixar, isso. Não, pode deixar apagadinho, obrigada. Nos mantendo agora mais relaxados, mais tranquilos. Para quem preferir, pode fechar os olhos, prestando um pouquinho mais de atenção nessa música tão serena, tão calma. Vamos trazendo para a nossa mente a figura do Mestre Jesus, esse irmão de amor, de bondade, que nos conhece tão bem, agradecendo a Deus, nosso Pai, por estarmos aqui mais uma vez reunidos. E que estejamos firmes e fortes, Pai, no nosso propósito de aprender, de conhecer um pouco mais do seu evangelho de amor, de caridade, dos ensinamentos dessa espiritualidade iluminada e bondosa que nos assiste, nos abraça. Permita, Pai, que estejamos aqui sob o seu olhar de amor, agradecidos e conscientes da nossa responsabilidade de aprender a cada dia. Que assim seja, graças a Deus. Você acende pra gente? Obrigada. Quem vai fazer a palestra pra gente é a Renata. A gente vai falar das crianças, né, Renata? Século XXI. Vocês prometem, né? Boa noite a todos. Mais uma vez é muito bom poder estar aqui, né, gente? Boa noite aos amigos aí que nos assistem também pela internet. E o tema da noite, né, se aproximando aí a data do dia 12, que se comemora também o Dia das Crianças, né? Então é bem pertinente. O que falar dessas crianças de agora, né, gente? Que nos dão um baile, né, em vários aspectos. Então as crianças hoje, elas têm uma capacidade com relação às tecnologias, né, que nos deixa, às vezes, extasiados, né? Uma criança tem 1 aninho, 2, não aprendeu nem a falar direito e ela pega um celular e ela consegue, né, se bobear, fazer uma ligação para alguém e conversar, né, enfim. Diante, assim, de um computador ou de qualquer outra máquina eletrônica mais sofisticada, esses seres pequeninos aí estão sempre à nossa frente.
né? E tudo isso leva alguns pais, né, a considerarem que já estão ultrapassados e ficam endeusando, né, esses filhos, essas crianças, como se eles fossem verdadeiros gênios. E aí é que mora o perigo, né? Porque esses pequenos gênios, eles vão aprender a fazer birra, eles vão espernear, eles vão fazer greve para conseguirem aquilo que eles desejam e vão fazer dos pais reféns, né, até que eles consigam aquilo que eles querem. Eu tive a feliz oportunidade de, há alguns anos, assistir a uma palestra do Dr. Isamitiba, psicólogo, psiquiatra, que voltou para a pátria espiritual esse ano, né, nos deixou, mas deixou um legado para a gente muito bom, porque os ensinamentos dele são muito pertinentes, né? Então, um dos livros dele, o Quem Ama Educa, mostra muito isso. Se a gente realmente ama, né, e os filhos, ou quem está no papel, né, de pai, ou pode ser tio, avô, avó, tanto faz, né? Mas quem tem o cuidado com alguma criança precisa lembrar disso, que esses espíritos que foram confiados a nós têm uma razão de ser, né, tem um motivo. Então, nós somos cuidadores dessas pessoas aqui no planeta Terra. Então, nós precisamos desempenhar o nosso papel da melhor maneira possível. E não é só concordando com tudo, deixando com que eles façam tudo que eles queiram, que nós estaremos contribuindo para a evolução deles, não. Muito engano nosso, né? Então, eles precisam ouvir um basta. Numa das colocações do Dr. Isamitiba, ele disse que as crianças hoje, elas são verdadeiros tiranos, né? Então, eles não enxergam, muitas vezes, o pai e a mãe como seres que são, né? Então, eles acham que eles, as crianças, são mais importantes e agem como verdadeiros tiranos mesmo, assim, querendo somente as coisas materiais, intimidando, querendo mandar, querendo monopolizar, não obedecendo regras. Isso é muito preocupante, porque esses espíritos que aí estão, eles precisam de limites, né? E esses limites, quem vai impor é o adulto, né? Então, nós precisamos, muitas vezes, e nós sabemos disso, que a idade, né, do espírito não é aquela idade do corpo, não é a idade cronológica, ela não é igual. Então, muitas vezes, você olha nos olhos de uma criança e você enxerga lá dentro sabedoria, muita vivência, mas a criança tem 2 anos de idade. Então, naquele momento, você tem que falar, ó, a autoridade é minha, é uma hierarquia, aqui você vai ter que dançar conforme a minha música. E nós precisamos mostrar, sim, essa autonomia, porque realmente nós temos, né? Não adianta castigos muito prolongados. Ele deixava muito claro isso. Uma criança pequena, ela não entende, ela não consegue entender o espaço de tempo muito grande. Então, aquela história, não, você vai ficar 1 mês, tirou nota baixa na escola, 1 mês de castigo, você não vai jogar bola. Gente, esquece. Esse castigo é furado. Então, assim, o castigo, ele varia de acordo com a faixa etária. Então, ele vai de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. O máximo do castigo são 15 minutos. Aí, quando a criança já está maior, está mais velha, então aí você confiscar algumas coisas é diferente. Ó, você vai ficar sem o seu celular, mas não adianta deixar 1 mês. Porque ele vai burlar aquele castigo, entendeu? Ele vai pegar o do amigo, ele vai para a escola, vai usar outro. É bobagem, gente, não dá, tá? Não adianta a gente querer achar que é esperto, porque eles são 3 vezes mais. Eles necessitam receber um não para regular a sua rotina e a sua saúde. Tá? Então, aquela história da criança, ou até mesmo do adolescente, né? A gente está focando muito na criança, mas isso se estende para o adolescente também, que eles passam horas e horas nesses videogames, no computador, né? Às vezes os pais vão dormir, eles esperam os pais dormirem, vão lá, ligam o videogame, o computador e varam a madrugada inteira jogando, aí vão para a escola no outro dia podres, né? Ninguém faz nada na escola, só dorme, né? Então, essa vigília, ela precisa acontecer, a gente precisa estar sempre procurando saber o que realmente está acontecendo, né? Eles precisam, então, dessa disciplina, e a disciplina se faz com limites. Eles necessitam, gente, de experiências afetivas e precisam brincar com outras crianças da faixa etária deles, crianças um pouquinho mais velhas, porque eles vão aprender a respeitar esses limites também com as outras crianças. Porque é muito fácil, né, para aquele que é tirano,
ele não querer dividir nada, então ele não divide brinquedo nenhum. Hoje, os filhos únicos, né? Eu acho que eles até estão um pouquinho de lado, deixaram um pouco de ser moda, né? Porque, assim, como as uniões elas vão se desfazendo e depois se refazendo, então nós temos, assim, os meio-irmãos, né? Então é o irmão por parte de pai, o irmão por parte de mãe, então a família acaba ficando um pouquinho maior, eles não são mais filhos únicos, né? E, em determinado momento eles têm que aprender a dividir, a conviver. Então, nesse quesito é muito importante, é muito legal. Eles precisam ter esse tipo de convivência com pessoas diferentes. Eles necessitam desses conflitos, quer seja com amiguinhos, né, com irmãos mais velhos ou mais novos, para que eles possam aprender a se relacionar com coisas e pessoas. Então, a criança, desde cedo, eu falo, os meus alunos têm já 16, 17 anos, mas eu falo para eles, por que vocês acham que vêm para a escola tão cedo, né? Para aprender a viver em sociedade. Então, a escola serve para esse tipo de molde, né? Então, ali vai aprender regra, andar em fila, pedir para sair, para ir ao banheiro, para beber água, ter que ficar sentado por horas a fio, né? Então, tudo isso é aprendizado, faz parte. Feliz daquele que aceita bem essas regras, porque lá na sociedade, né, fora da escola, vai ser um adulto de sucesso, vai conseguir desempenhar bem as suas funções. Agora, aquele que burla sempre as regras, que cola, né? Ah, na minha escola não pode piercing, então tá. Põe o piercing, aí o inspetor passou, tira o piercing. Gente, pra que isso? Regra é para ser cumprida e acabou, né? Então, a falha, se a gente fizer uma análise, a falha, ela vem de muito mais cedo do que nós pensamos. Então, assim, que bonitinho, rabiscou a parede. A parede é para rabiscar? Não. A não ser que você faça, né, uma pintura apropriada em determinado local da parede. Olha, essa é a sua lousinha, aqui você pode desenhar. Então, são coisas assim que a gente percebe, observa. Na internet circulam vários vídeos. Eu assisti a um de uma menininha, não me lembro se era Maria Luísa, a menina. Ela encheu a geladeira da mãe de bolinha, gente. Aí a mãe perguntava para ela, Maria Luísa, quem fez isso daqui? Ela falava, não sei. Com 2 anos, um toquinho, não sabia nem falar o não sei direito. Não sei. Maria Luísa, quem fez isso daqui? Eu não sei. E ela com o canetão na mão, né? Eu não sei. Foi você? Não, eu não fui. Foi você? Não. Aí a mãe espremeu tanto, 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 ela falava assim, bolinha, né, mamãe? Tão linda a bolinha, mas linda a bolinha. Aí a mãe, lógico que precisou se manter firme e corrigir. Aqui não é lugar de fazer bolinha. Você vai fazer bolinha no papel, em outro lugar, não na geladeira da mamãe. Gente, mas é muito engraçadinho, assim, o jeito que a menina fala, e naquele tamaninho já negando que não era ela. Eles vão negar mesmo, imagina, né? Se até os nossos bichinhos de estimação, às vezes você dá uma bronca, ele nega, né? Foi você, já sai assim e fala, não, eu não fui. Então, imaginem as crianças. O mundo, ele necessita de homens capazes de amar, de respeitar o semelhante, de reconhecer as diferenças, né? De pensar muito mais, né, do que esses gênios que nós temos espalhados por aí, que são tão, assim, às vezes frios, né, calculistas, alguns até sem moral, né, gente, tão inteligentes, mas que usam a inteligência não para praticar o bem, né? Para fazer outras coisas que não estão relacionadas ao bem. E essa ciência aí sem sentimento, ela tem causado alguns males, algumas tragédias, e a gente não quer que essas nossas crianças se tornem esses gênios do mal, né? Nós precisamos fazer com que eles entendam o que é o sentimento verdadeiro, parar com essa história de banalizar as coisas. Depois que nós tivemos, né, a informação na palma das nossas mãos, com a internet móvel para todos os lugares, eu que convivo muito próximo, né, assim, muito próximo a jovens, eu vejo como que eles banalizam tudo. Eles banalizam os relacionamentos, eles banalizam o sexo, tanto que eles colocam vídeos, né? E aí depois uns não conseguem lidar com aquela coisa, vazou um vídeo, eu estava nua, o menino estava nu, não sei o que lá, vou me matar. Gente, onde que está a falha? O que aconteceu? Né? Que tipo de conversa que faltou para essa jovem agir dessa maneira? Né? Eu depositei confiança no meu namorado, ou vice-versa, tá? Onde que faltou o diálogo dos pais, com tanta informação que nós temos hoje, que a escola ela transmite determinado tipo de informação, mas igual na nossa época, vai até a página 2 e pronto. Né? Eu acho que assim, o valor real, verdadeiro, quem transmite são os responsáveis pelos filhos. Né?
Então, nós precisamos, sim, sempre estar alertas, atentos, para ver tudo o que está acontecendo. Tudo, tudo, tudo. E isso eu falo não mais para o lado dos adolescentes, tá? Mas os deslizes, eles começam numa idade muito mais atrás do que a adolescência. A adolescência começa com 12 anos de idade, eles começam a querer enveredar para outro caminho com 6, 7 anos. Então, nós precisamos, assim, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Porque eles nos dão sinais. Então, só não enxerga quem não quer ver e só não ouve quem não quer escutar. Então, nós precisamos ter isso em mente, tá? Atender, né, a busca afetiva dos nossos filhos é ensinar-lhes, né, diariamente os benefícios desse afeto verdadeiro. Então, como é que eu transmito esse ensinamento? Eu só transmito ensinamento relacionado com afeto se eu doar afeto. Então, aquela história de falar assim, não, agora eu não posso conversar com você não, menino, tô arrumando a cozinha, tô fazendo a janta, tô passando a roupa. Não, você sempre tem que ter tempo pro teu filho, sempre. Não tem essa. E não é só a figura da mãe, né? A figura masculina, ela é muito importante na criação dos filhos, tanto para as meninas quanto para os meninos, porque tem uma identificação muito grande. As meninas, o primeiro contato da figura masculina que elas têm é com o pai. Tanto que muitas moças, né, muitas meninas, quando elas vão arranjar o primeiro namorado, se a gente for fazer uma comparação, eles são cópias fiéis dos pais. Né? Então, a gente precisa, assim, se atentar muito a isso. Porque tem pai que só trabalha, acha que tem que ser só o provedor, né, só o dinheiro, 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 e não tem tempo para os filhos. Eu me lembro de uma outra história, que eu não vou recordar o nome do autor, enfim, mas assim, o pai quando saía para trabalhar de manhã, era muito cedo, o filho ainda estava dormindo. Quando ele voltava à noite, já era muito tarde, o filho também estava dormindo. Então, ele fez um combinado com o filho, né, no final de semana, e falou assim, olha, quando eu vou embora, eu vou lá na sua cama, eu te dou um beijo, te abençoo, mas você está dormindo ainda. Quando eu volto, eu faço a mesma coisa e você continua dormindo. Então, para você saber que eu estive aqui e te beijei de manhã e de noite, eu vou dar um nó no seu lençol, né? Então, o menino acordava todas as manhãs, né, e via o nó no lençol, sabia que o pai tinha estado ali. De manhã, né, quando ele acordava, sabia que o pai estava à noite. E assim o relacionamento deles foi acontecendo, até que a situação muda, né? Ou o pai muda de trabalho, muda o horário, a criança cresce, começa a acordar mais cedo. Enfim, nós precisamos demonstrar o nosso afeto, mas não é para ser confundido. De uns tempos para cá, eu acho assim, que o que piorou muito na criação dos filhos, além da gente saber que os espíritos são outros, né, que nós temos as crianças índigo, né, aí é uma outra parcela da história. Mas, além disso tudo, eu acho que o que contribuiu foi a saída da mulher para o mercado de trabalho. Porque aí nós delegamos a função de educar, né, que a mãe fazia aquela função, nós delegamos a função para a escola. Então, nós depositamos o filho lá às 7 horas da manhã e vamos buscar às 6 da tarde. E achamos que tem alguém competente ali para desempenhar o nosso papel, mas não é bem assim. Porque aquela pessoa que está ali, ela está numa sala com 20, 30 crianças da mesma idade do seu filho. Ela não vai dar atenção para todos da mesma forma que você daria, né? Então, é muito complicado, gente. Essa terceirização, não dá para terceirizar. Mãe é mãe, pai é pai. Não tem como terceirizar as coisas. Ah, mas o meu filho não fica na escola, na creche, nada. Fica em casa, tem uma moça que cuida. Tá, ele vai passar a chamar a moça de mãe e não vai chamar você de mãe se você não der atenção. Então, as coisas, elas... assim, os tempos passam e as coisas não vão mudando muito. As amas de leite, né? Quantos filhos de senhores de engenhos que gostavam mais das amas de leite do que da própria mãe, né? Então, das babás, né? Então, é complicado. Essa questão do afeto, ela não pode ser confundida com troca de valores, né? Amor não é troca de moeda. Eu não posso querer, assim, suprir a minha ausência dando presente. Eu não posso fazer chantagem. Se você tirar 10 na prova, eu te dou alguma coisa. Isso não existe, né? Nós não podemos agir assim. As coisas têm que ser feitas da melhor maneira possível. Nós precisamos, então, valorizar, né, os nossos gestos, beijar, abraçar, demonstrar realmente o carinho, o afeto verdadeiro e, principalmente, gente, valorizando os pequenos gestos dos nossos filhos.
Eu estou no magistério desde os meus 18 anos, então são quase 30, tá? É uma caminhada um pouco longa. E sabe qual que é a queixa que eu escuto de todos eles, independente da idade que eles tenham? A minha mãe só briga comigo quando eu tiro nota vermelha. Quando eu tiro nota boa, ela não me elogia. Fala que é mais que a minha obrigação. Então, vocês perceberam de onde que começam as mágoas a aparecerem, né? O que custa eu... Gente, tirar 10 em matemática é impossível, tá? É uma coisa impossível, tem aluno que tira. Aí, lá na escola, ele já ouve de um colega, mas você colou, né? Aí, às vezes, o próprio professor, mas também colando, você tirou 10, né? Quer dizer, por que você vai julgar sem saber se é verdade? Você viu a pessoa colar? Né? Você só pode julgar se você vir. Não, eu não vi. Então, por que você vai falar? Você não sabe se estudou, se tem capacidade. Então, são coisas que, querendo ou não, nós acabamos com a autoestima das pessoas. Nós não podemos agir assim. Nós temos que sempre valorizar aquilo que é o bom, gente. Para que eu preciso destacar só a coisa negativa? Então, pega um boletim, tem lá um monte de nota boa, aí tem uma nota que não estava na média, né? Mas você não faz nada. Você não quer saber de nada. Eu vou parar de gastar dinheiro com você. Gente, não é assim que vai consertar as coisas. Olha, no próximo bimestre, eu quero essa nota que você não conseguiu abaixo aqui, igualzinha essa outra que você conseguiu. Olha que maravilha. Se você foi capaz de tirar uma nota boa dessa nessa matéria, se empenha só mais um pouquinho que você consegue na outra. Olha a diferença do diálogo, gente. É completamente diferente, né? Eu vou contar rapidamente uma coisa que aconteceu na minha vida. Meu filho devia ter uns 10 anos de idade. Estudava aqui no Jardim São Paulo, recebeu um bilhete na agenda. Minha mãe estava passando um tempo na minha casa, ele não teve dúvida. Assinou na agenda a avó Fernanda, com aquela letrinha de criança de 10 anos. Beleza. A professora pegou o bilhete, leu, lógico, né? Ligou para mim, evidente. Óbvio, né? A coordenação ligou. Aí ele chegou em casa, dei aquela baita bronca, né? Aí fui falar com o pai dele e tal. Ele falou, ele fez isso, então deixa pra mim. Aí já vem, né, o advogado, né? Aí pega o Código Penal, abre aí, senta aí, menino, abre aí. Abre no Código 171, você quer ser isso? Aí, estelionato, falsificação, blá. Gente, olha, mas falou tanto, que eu falei assim, meu Deus. Acho que se tivesse pego, né, de cinta pra bater, não tinha ferido tanto, machucado, mas a coisa funciona, nunca mais fez isso, entendeu? Então, às vezes a gente acha, a mãe fica com pena, né? Ai, que judiação. Mas você tem que corrigir, tem que fazer a coisa certa. Então, assim, às vezes você não precisa chegar a um extremo, mas você tem que mostrar o que está errado, né? E se nós não andarmos assim na mão correta, nós somos contribuintes para que eles façam coisas erradas. Então, se alguém falasse assim, ai, que bonitinho, olha só, assinou, fez a assinatura da vovó, né, que lindo. Gente, hoje poderia estar falsificando cartão, clonando cartão, não é verdade? A gente não sabe, né? Então, a índole das pessoas, ela nasce sim com elas, mas eu acho que pode ser moldada, né? Aquele que às vezes tem alguma tendência, algum desvio para um lado que não é tão bom assim, se não for podado, vai ficar muito pior. Não tem o ditado que diz que é de pequeno que a gente torce o pepino? Então não tem como. Vamos, né, levar esse ditado bem interiorando para frente, que eu acho que é o que vale. A criança, ela aprende o que ela vivencia. O lar é a primeira e fundamental escola, gente. É nele que se forma um homem de bem. Ou não, né? Então, aí que a gente tem que saber das nossas escolhas. Então, nós somos o exemplo dos nossos filhos, ou das crianças que convivem conosco, pode ser sobrinho, neto, enfim, né, afilhado, enteado, o que for. Eu sou o exemplo, a gente é o espelho. Então, se você deslizar em alguma coisa, que moral que você vai ter para corrigir quando ele fizer alguma coisa errada? Né? Então, não dá. Então, é a mesma coisa com a questão dos vícios. Menino, se eu te pegar fumando, vou te matar. Faço você comer um maço de cigarro. Tá, e o pai ou a mãe fumam, né, 5, 6 maços de cigarro por dia. Tá falando com que propriedade? Né? A não ser que fale assim, eu não quero que você fique como eu estou, vou ficar doente, que não sei o quê, mas não vai servir muito bem de exemplo, não, né? Porque os exemplos bons que precisam ficar enraizados. Os que não são bons, a gente pode deixar de lado. E coisas bobas, pequenas. Então, por exemplo, aquelas mentirinhas bobas, né? Tocou o telefone, se for fulano, fala que eu não tô. Gente, você está ensinando mentir ali na cara dura, né? Como assim fala que eu não tô, né? Então, se você não quer atender,
Então, dê uma outra desculpa. Olha, diga que eu estou ocupada e já eu entro em contato e realmente você está fazendo alguma coisa. É melhor sempre dizer a verdade do que querer falar uma mentira aí que não vai colar muito, não. O tirano genioso, que pensa que o mundo deve girar, né, ao seu redor e somente por causa dele, lá na frente vai sofrer muito. Então, às vezes por comodismo, os pais não querem falar não querem corrigir e deixam com que esses filhos se tornem tiranos. E lá na frente a vida vai ensinar muita coisa, vai cobrar muita coisa deles e eles vão sofrer muito. E nós como pais, né, nós não queremos isso, nós queremos sempre o melhor para os nossos filhos. E às vezes mesmo fazendo tudo certinho, a gente ainda não consegue acertar, né? Ainda tem coisa que dá errado, então imagine quando não faz. A criança, né, ela precisa de cuidados para crescer emocionalmente. Então, esse molde emocional, ele só acontece através do afeto. Então, é através do amor, é através do carinho. Nós podemos repreender, chamar a atenção de inúmeras formas. Então, nós não precisamos gritar, fazer passar vergonha, fazer passar vexame, nada disso. Eu posso agir da melhor maneira possível. Aí, só voltando a exemplificar uma coisa que o Dr. Isamitiba falou também, ele deu o exemplo de uma criança fazendo birra no shopping, né, que o texto falava da birra lá atrás. Então, ele falou assim, a primeira providência, você ignora e sai de perto, você vai andando, porque aí a criança ela precisa de plateia. Então, a primeira plateia é quem está acompanhando ela. Então, é o pai, a mãe, o tio, a avó, você saiu de perto. Ela vai fazer aquela cara assim, de quem não quer nada, enxugar a lágrima e tal, levantar e vai embora, vai atrás da pessoa. Não deu certo, ele falou, então você leva pro banheiro, né? Aí tá fazendo aquela birra boa mesmo, aquela de espernear, chutar e tal. Ele falou, aí é comprovado cientificamente. Você pega no ombro, abaixa, né? Vai ficar com os olhos na altura dos olhos dela e dá um chacoalhão. Não é para bater, é chacoalhar. Porque nesse chacoalhar, o cérebro dá aquela chacoalhada também. Aí ela entra, né, em sintonia de novo e fala, opa, tô fazendo coisa errada, a coisa vai sobrar para mim. É chacoalhar e falar, em casa a gente conversa. E aí sai de perto e tudo bem. Então, assim, são pequenos detalhes, né, que às vezes quem não tem esse tipo de experiência ou não tem convivência com quem, né, já teve mais filhos, tal, às vezes sofre por bobagem, né, por não saber, não sei mais o que eu faço com esse menino. E quanto a gente vem, nossa, eu vejo aos montes. Criança chorando em loja, fazendo birra, porque eu quero isso, eu quero. É muito complicado, né, gente? Não dá. E hoje, assim, eu acho que quem tem filho pequeno hoje deve sofrer mais ainda, porque eu me lembro na minha época, eu pedi alguma coisa pra minha mãe, ela falava, eu não tenho dinheiro. Sabe o que eu falava? Mas você tem cheque? Né? Mas você tem cheque? Eu vi na sua bolsa, você tem cheque? Olha a ideia da criança, né? Aquela que quase não queria nada. Aí hoje tem cartão, né, gente? O cartão de crédito é um dinheiro que você não tem, né? Pra comprar uma coisa que você não precisa. Então vamos parar de entrar nessa dívida, né? Porque não dá, não é verdade? As crianças de hoje, elas não amadurecem emocionalmente mais rápido do que as crianças de antigamente. Criança é criança, não mudou isso, né? A faixa etária não mudou, elas são mais espertas, porque são outros modelos, né, outros moldes de espíritos que estão mais evoluídos, mais à frente. Mas a questão emocional, esse amadurecimento, ele se dá de acordo com aquela faixa etária. Então, criança tem que ser criança, parar com aquela história de ficar pondo saltinho na criança, pintando a menina, e vai dançar o rap, o funk. Gente... Meu Deus, onde que está a censura desse país que deixa a criança de 9, 8 anos de idade dançar funk na televisão? Né? Não entra, não dá pra gente assim, associar muito essas coisas, né? Eu acho que é despertar algo que ainda não é hora. Pra que isso? A menininha canta aquela letra de música que ela não sabe nem o que ela está falando. E está cantando. Então, assim, tudo isso precisa ser vigiado, né? Nós precisamos tomar conta de todos esses aspectos, porque lá na frente terão consequências um pouquinho mais drásticas, né? Então é complicado isso. Eu acho que as pessoas que não desenvolvem essa afetividade, esse amor pelo próximo, devem sofrer muito, porque ela não deve se encaixar, né? Não acha aquele molde para ela poder se encaixar e se sentir útil, fazer algo de bom para os outros, para o próximo, conseguir amar verdadeiramente, conseguir ser amado. Então, é bem complicado. As crianças, gente, elas continuam a ter medo,
tá? Elas continuam a se alegrar com as pequenas coisas e elas ainda se sentem muito tristes quando elas perdem um animalzinho de estimação. Então, criança é criança, né? Não dá para a gente delegar a função que não seja para elas. As responsabilidades, elas precisam ir aparecendo, sim. É na base da brincadeira, mas aquela responsabilidade não dá, né? Antigamente, nós víamos, era muito comum, as famílias eram muito numerosas, então o irmão mais velho sempre sobrava para ele, né? Tinha que ajudar a tomar conta e criar os irmãos mais novos, né? Ninguém morria, né, gente? Todo mundo ajudava, trabalhava e estava tudo bem. Mas eu falo assim, hoje nós vemos crianças que começam a dar trabalho na escola, já na fase da adolescência, e se você for fazer uma investigação na vida dela, o que aconteceu? Dos 10 anos aos 15, ou dos 8 aos 15 anos, ela precisou tomar conta de 2 irmãos menores, né, porque os pais trabalhavam o dia todo, tinha que chegar em casa e fazer a própria comida, não é só o esquentar é fácil, né, faz um prato, põe no micro-ondas, beleza, 3 minutos está pronto. O negócio é preparar, né, então criança de 10 anos mexendo no fogão, por quê? Né, então, são riscos que a gente acha que não tem, mas tem, né, gente? Ah, mas eu deixei por 3 minutos, ele estava dormindo. E aí nós vimos o menininho lá de 5 anos que se jogou do 21º andar, né? Então ele quis sair, porque ele estava de mochilinha, ele não falou, vou me matar, né? Ele queria sair, saiu pela janela, né? Então, assim, é muito complicado. É uma responsabilidade muito grande que nós temos nas mãos e nós não podemos abrir as nossas guardas. Nós temos que vigiar sempre, porque se a responsabilidade é nossa, eu preciso sim enxergar perigo em todos os lugares. Eu tenho sim que saber com quem os meus filhos estão tendo amizade, na casa de quem que eles vão, com quem eles estão saindo. Não é bem assim, o filho não é um objeto que se quebrar, eu compro outro e tá tudo certo, né? Então são todas as experiências, né, que existem na vida de uma criança, que elas vão ser importantes para a formação e para o aprendizado emocional dela como ser humano, né? E aí, devendo todas essas experiências serem valorizadas em todos os detalhes. Então, não existe uma coisa que eu diga assim, não, isso aqui tem menos importância do que a outra. Não. Eu acho que todas as fases são importantes, todo o aprendizado é muito válido, e para que haja esse aprendizado, o ensinamento tem que ser com responsabilidade. Então, aquela coisa de cobrança desnecessária, de falar sempre esbravejando, gritando, sem paciência, não te aguento mais, sabe? Esse tipo de coisa tem que sair do cenário, sair do vocabulário, porque com o amor a gente consegue tudo, gente. Por mais difícil que seja um filho, eu acho que se você tiver uma dose de amor muito grande, as coisas vão melhorando. E para aqueles que são bem difíceis, né, que chegam a dar muito trabalho, vai uma dica, aproveite na hora do sono, né? A criança está dormindo, então sente do lado dela, converse com ela, né? E assim, encoraje, sabe? Olha, nós estamos juntos, nós fomos colocados nessa vida, não foi por acaso, né? Eu estou aqui para te ajudar no crescimento espiritual e moral, conta comigo a hora que você precisar. Vocês vão ver como que esse treino, ele sendo diário, como as coisas melhoram. E a questão do toque, né? A nossa terapia do toque, o toque por amor, é muito importante, muito. Então, se você tem uma criança que é arredia, né? Aquela que esperneia, que briga, só fala palavrão, enche o seu coração de amor e toca na criança. Põe a mão no ombro, põe a mão na cabeça, para você conseguir transmitir aquele seu amor todo, né? Naquele momento para aquela criança. Ela vai sentir com certeza e as coisas vão melhorando, tá? Então, o que eu tinha para falar com vocês hoje era isso. Agora, se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação, vou beber uma aguinha. Alguém, gente, quer fazer um comentário? Ah, que bom. Bom, Oi, Rê. Oi, minha querida. Eu queria dizer o seguinte, por exemplo, quando meu pequeno, eu não tinha o doutor Stanley para te ajudar. Para me ajudar, mas ele me ajudou e muito, porque é bem isso. Então, se tiver plateia, ele faz.
Mas então, eu lembro, assim, impressionante. Você estava falando, eu estava lembrando. Você estava vivenciando, eu estava vivenciando. Né? Então, assim, expliquei antes da situação, fomos à padaria. Uhum. E lá ele quis o tal doce que a gente não tinha o dinheiro. E não tinha combinado. E não tinha combinado. Então, eu quero. E se atirou no chão. Falei, bom, é aí que você quer ficar? Tchau. E fui. É a primeira coisa. Ele levanta, não tem plateia. Exatamente. Ele te acompanha, não vai mais. Então, isso assim, aí. você tem que ter Você vê como é que funcionou? Funciona. É atitude. Porque, se você tivesse feito diferente, abaixado lá, não, filho, não faça isso. Com vergonha a gente na conversou rua. em casa, vamos. Não vai resolver, gente. Porque o que a criança, nesse momento, ela está fazendo, ela está te testando. Ela testa para ver até onde que ela consegue ir, né? Então, quer dizer, ela está arriscando tudo. Se ela conseguir, ótimo para ela. Se ela não conseguir, ela vai ter que tentar de outra forma, né? E é verdade, né? Acontece. Graças, né, que eu tive essa atitude. Porque senão você fica refém na mão da criança. Fica. Esse dia na padaria, outro dia no mercado. Exatamente. Sempre é assim, né? Sempre você, assim... E são momentos que você nem espera. Naquela hora ele queria o doce. Às vezes, depois vai querer uma roupa, não quero mais andar no shopping, eu não quero mais comprar isso, eu não quero... Então, tudo vai começar a ser motivo para esse tipo de show, né? E aí, depois, indo para o cenário da escola, vocês não têm noção do que acontece, gente. Então, é assim, é criança pequenininha que bate na professora mesmo, mas bate mesmo, tá? De bater, de chutar, de dar soco, pontapé. Então, é muito, muito complicado. Parece que é uma fúria, né? Ela é um ser que está ali dentro dela, não se sabe de onde que arranjou tanta força e energia para bater num adulto, né? Mas eles fazem isso. O Rê, mais alguém, gente? Opa, que bom. Ai, quero sempre vir na quinta-feira, gente. Os meus alunos de quarta-feira, eu falo para eles, na prova eu vou caprichar, porque eles não perguntam nada. Eu não falei nada direito, eles entenderam tudo, sei. Aí eu brinco, eu falo, eu vou caprichar na prova, vocês vão ver só. Fala, meu querido, boa noite. Esse conselho do Isamitiba, para quando a criança faz alguma pirraça, você assim dá uma chacoalhada nela, será que eventualmente não seria um pouco drástico? Só levantar a voz, será que não adiantaria? Então, o levantar a voz não vai resolver, tá? Com vara, a vara de marmelo, né? A vara de marmelo era uma boa coisa, né? E a criança ainda ia buscar a vara, né? Minha mãe conta isso, que ela ia buscar a vara para apanhar. Vai buscar a vara no quintal. Ia buscar a vara para apanhar. Então, ficava bonzinho, né? Mas a questão do grito, o grito só estressa mais, né? Então, assim, quando você grita, você perde a razão. Então, não sendo só o pai ou a mãe, um educador na sala de aula, você gritou, você perdeu a razão. Porque aí, assim, o que leva ao grito? É ela gritar mais, ela querer falar mais alto. Então, se é no caso da birra, isso ele falou bem na palestra, no caso da birra vai querer gritar mais, espernear mais, o show vai ser maior, né? Então, essa chacoalhada não é nada que machuque, viu, gente? Não é bater, não. Esse é um safanão. É só para dar aquela chacoalhada e ela perceber, falar assim, peraí um pouquinho, né? As coisas entram ali no lugar. Não, eu estou fazendo uma coisa errada. Tá? Nada, imagina. Eu vou fazer só um comentário e eu já passo para as outras pessoas. Tá, meu bem. O tempo corre. Espiritualmente, é importante a gente lembrar também que a gente nasce não por acaso junto naquela família e geralmente para ajustes, né? Exatamente. Por isso que a gente percebe, às vezes, nas famílias, assim, 4, 5 filhos. 4 perfeitamente com mais equilíbrio e o quinto, aquele arredio. Exatamente. A gente vem com as nossas tendências, muitas vezes então, o aí... obsessorzinho que está voltando, enfim, a gente não sabe, né? Então, exatamente. Isso é tão claro, né? Nas muito famílias. Evidente, muito. Eu eduquei os 4 igual e o quinto... É a mesma mãe, é o mesmo pai, cada um, né? Todos criados iguais. O importante é perceber essas tendências, né? E eu acho que é muito exemplo. Se a gente for falar de muito exemplo, a gente fica aqui até 3 da manhã. Mas é base em valores morais, né? Isso aí. Amor e valores amor. morais. É amor e valor. Minha irmã trabalhou numa escolinha infantil e ela, como médica, ela atendia as criancinhas. E lá eles faziam as crianças, uma levar as outras no ambulatório, quando não era grave, para já ir treinando e tal. Tinha umas que chegavam com dorzinha de barriga, ela percebia que não era nada, dava um remedinho só com corzinha, fazia um carinhozinho, e aí melhorou? Nossa, não tenho mais nada. Então, eu acho que é valor moral e amor, né? É isso aí. Limite, valor moral e amor. É isso mesmo.
Pois não. Boa noite. Boa noite. Obrigado, antes de qualquer coisa. Só esse negócio do berro, né? Eu tenho um pai, hoje ele vai fazer ano que vem 80 anos. Ele sempre foi muito nervoso, gritava muito, isso causou um estresse nos 4 filhos muito grande. Então, alguém grita perto, você vê os 4 filhos, eu e meus 3 irmãos saíram cada um para um lado, né? Estressou, né? Estressou. E eu tenho 2 filhas, tenho 2 filhas, não sou casado, nada, mas uma coisa que eu não faço com meus filhos é gritar. Eu dou o chacoalhão, realmente eu levo, a gente vai conversar em casa, exatamente assim que eu faço. Mas gritar, você quer acabar com o meu dia, alguém gritar. Então foi um trauma que eu respeito. Hoje eu vejo meu pai gritar, eu saio rindo, né? Eu dou risada, mas quer acabar com o meu dia, grito. Então eu tenho muito trauma de quando eu era criança, escutava o grito, como que é seu nome? Paulo. O grito marca muito, né? O meu pai também, ele gritava, tá? Ele se alterava muito nervoso, então ele gritava que a veia do pescoço chegava até pular, né? Olhão azul assim, ó, mas olhava que, né? Aquele olhar de seca pimenteira na gente. E mais um problema comigo, o que aconteceu? Eu aprendi a ter o mesmo tipo de atitude dele, então eu também gritava, né? Então, com o passar do tempo, eu precisei ir me policiando, porque senão eu seria um molde, uma cópia fiel dele. Então, eu iria fazer com meu filho as mesmas coisas. E a gente, como é mulher, né, nós temos a voz até mais estridente, o grito de mulher é muito pior do que o de homem, né, gente? Porque, pelo amor, não. É aquela gralha entrando, assim. E se a gente meu filho hoje tem 23 anos, se você conversar com ele, ele fala assim, mãe, você gostava de dar uns gritinhos, né? Então, você vê, foi pouco tempo, mas serviu pra já ficar enraizadinho ali. Então, eu acho que o grito não funciona muito, não. Eu sei também, porque eu não berro, hoje eu não berro de jeito nenhum. Mas ainda às vezes me pego quando eu vejo alguém berrando, fechando... O tempo. Você se fechando pra não... Eu não berro, não respondo na mesma altura, mas eu me fecho, eu me defendo. É uma forma de defesa, né? É interessante. A Benilde, depois seu Américo. Tá bom, seu Américo. Oi, boa noite, Renata. Boa noite. Então, as tendências, como a Priscila falou, eu acho que é muito importante, mas eu acho que ainda fica muito obscura para enxergar quais são as tendências, porque eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade de verificar quais as tendências que o seu filho, aquela criança tem. Essa é uma das coisas que, se você puder comentar. Outra coisa que eu queria perguntar também é assim, nós estamos assim numa época que há muitas separações, né? E devido a isso, a mulher fica muito sobrecarregada com trabalho, casa, filhos, escola, não sei o quê. E aí, o que você assim, aconselharia para a mulher dar conta de tudo isso? Ela tem que dar amor e conduzir tudo isso além, né? Ô, Benilde, você tocou num ponto assim, ó. Primeiro, a parte das tendências, imagina, é um pouco mais fácil, porque a tendência, para você descobrir, você tem que observar. Então, quem não convive de perto, quem não observa, não vai conseguir descobrir, né? Então, igual a Priscila falou, eu criei 4 filhos iguais. Um me dá mais trabalho, né, que é aquele que a gente fala, é a ovelha negra da família, é porque aquele tem algum ajuste, alguma coisa para fazer com a gente. Então, às vezes é um algoz seu do passado, então aquelas, né, faíscas, elas ficam aparecendo o tempo inteirinho. Às vezes passa com um determinado, né, momento, assim, um período, então ajustou, passou. Mas se não tiver um amor envolvido ali, as coisas não vão melhorar nunca. Então, nós vemos pais e filhos que não se falam, né? Nós vemos primos que não se falam, as pessoas mais próximas mesmo, né? Então, é muito complicado. Quer dizer, às vezes veio para ajustar alguma coisa e não conseguiu. Então, essa questão de observar a tendência é estar próximo e observando com muito amor. Agora, o outro ponto que você tocou é algo que aflige muito a gente, porque, assim, os casais acham que ninguém é obrigado a ficar com ninguém, não gosta mais, vamos separar, cada um vai formar outra família, tudo bem? Tá. Na cabeça de 2 adultos, isso é teoricamente fácil de se resolver, mas também não é, tá? Não é. Porque a gente sabe que todo mundo, os dois, né, o homem e a mulher, vão rodar, e vão achar outras pessoas com as mesmas características, só que com nome diferente, endereço diferente, idade diferente, tá? Gente, é o poder da atração, não adianta.
E aí, o que tem no meio do sanduíche? Os filhos, né? Então, são os meus, os seus, os nossos. Quem consegue, assim, constituir uma nova família, né? E ter um apoio, né? Porque o que acontece hoje, muitas vezes, os homens não estão percebendo isso. Nos casamentos desfeitos, o filho, né, do casamento que foi desfeito, ele vai terminar de ser criado por uma outra pessoa, uma outra figura masculina, né, que tem um pensamento diferente do seu, que tem valores diferentes dos seus e que muitas vezes você não está de acordo com nada daquilo. Então aí já gera um conflito, a mãe se sobrecarrega porque ela precisa fazer papel de mãe e de pai. A figura masculina, como eu disse antes, ela faz muita, muita falta, gente. Mas é muita, não é pouca, não. É muita falta. Então, assim, eu acho que cabe um pouco mais de maturidade, porque também não é você ficar adquirindo débito, né, o tempo inteiro. Não, eu tenho que tolerar porque eu não posso separar. Não é isso, né? Se não tem mais amor, não tem convivência, a gente precisa dar um jeito. Mas depois tentar saber suprir tudo isso. Porque é muito complicado. A gente acha que criança não percebe, que criança não sofre, e quem trabalha na área da educação sabe. A criança começou a dar problema, você pode investigar lá atrás o que aconteceu. O pai e a mãe separaram. Tá? Então, é a primeira coisa, é a primeira falha. É muita conversa, é muito amor, de repente, às vezes, precisa até de atendimento psicológico para ter essa condução com esse... não é um problema, né? Com esse novo fato, tá? Aí o seu Américo vai falar. Tá bom? Então vamos lá. Gente, ó, complicado mesmo. Gente, muito obrigada, viu? Obrigada. Boa noite para vocês. Imagina, querida, eu que agradeço, tá bom? Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai querido, Deus de amor, de paz, de bondade. Depois de muito receber, vamos levando os nossos pensamentos ao alto, juntamente com esses amigos amados. E vamos levando um pouquinho do nosso pensamento de carinho, de acolhimento a todos os irmãozinhos, Pai, que precisam do teu olhar, da tua mão amiga, da sua luz, principalmente, Pai, aqueles irmãos que nem mesmo conseguem pronunciar o seu nome e ter fé na sua presença. Envolvamos as nossas famílias, amigos, aqueles que temos mais dificuldades no relacionamento e que nos ensinam tanto o treino da paciência, da resignação, do olhar para nós mesmos. E conforte, Pai, e assista todas essas crianças que chegam na nossa terra abençoada, crianças munidas de tanto conhecimento, tanta energia, mas que precisam de rédeas, de disciplina e de amor, acima de tudo. Sejam pais biológicos, ou seja, algum irmão querido, resignado a essa função, que a envolva com muito ensinamento, com base nas tuas lições, Pai, nas tuas lições de fraternidade, de igualdade. Envolva, Pai, o nosso planeta, o nosso país e principalmente os países que passam por conflitos. Irmãozinhos que ali se ajustam entre si. Força para todos esses irmãos que passam por provas tão difíceis e tão dolorosas. E a todas as nossas, que possamos aprender com cada uma delas, Pai. Reforça em nós as nossas qualidades mais profundas e nos ajude a diminuir ou sanar as nossas dificuldades e necessidades ainda do nosso espírito em evolução. Lembremos da nossa responsabilidade aqui, enquanto filhos do Pai, de aprender e praticar, Pai, as tuas lições. Graças a Deus, que assim seja.
A gente vai passar para os passes. Quem for receber passe magnético já pode formar uma